Olá, tudo bem com vocês? Eu estou bem e vamos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês um acontecimento que ocorreu comigo há 2 meses atrás, que envolve magia, de destruição. Primeiro, eu quero deixar claro que eu sei que tem muita gente que acha que é besteira, que é bobagem, que isso não pega, que é superstição, mas só quem foi vítima de um trabalho de magia para destruição sabe do que eu estou falando. No passado, eu fui vítima. Eu achei um trabalho de magia no portão da minha casa. Tem esse vídeo aqui no canal, onde eu relato todo esse caso, com bastante detalhes. E a minha vida simplesmente foi para a ladeira abaixo. Então, para quem é descrente, para quem não acredita em nada e acha que tudo é uma bobagem, é coisa da cabeça da gente, né? Eu respeito a opinião, mas só quem passa na pele sabe que o negócio é sério e é muito sério e devasta, arrasa, acaba com tudo, destrói mesmo a sua vida. E eu vou trazer este relato, né, deste acontecimento comigo que envolve um sapo que estava com a boca costurada. É complicado isso, né, gente? É complicado. E eu vejo que por motivo banal as pessoas correm e faz trabalho de magia para prejudicar a outra, a troco de nada, sem pensar que o mal que você lança para o universo você recebe de volta. Eu sempre enfatizo isso aqui porque eu acredito na lei do universo. É a lei da ação e reação, é a lei do retorno. Aquilo que a gente planta, a gente colhe, seja coisas boas, seja coisas ruins. E com o trabalho de magia não é diferente. Claro que o sacerdote, o bruxo, o feiticeiro que fez esse trabalho, para o lado dele, acredito eu que ele deva ter algum respaldo espiritual, alguma proteção, digamos assim, entre aspas, para o lado dele. Agora, claro que isso volta em dobro para a vida de quem encomendou o trabalho. Eu acredito nisso, tá, gente? Porque um sacerdote, um bruxo, uma bruxa, um feiticeiro fazer um trabalho desse, é claro que ele tem que ter uma proteção espiritual, né? Tem que ter os guias que os protege, porque isso respinga tanto em quem pediu e enquanto o sacerdote que fez. É assim que eu entendo, é assim que eu aprendi, né, dentro desse campo da magia. Pode ser que eu esteja enganada? Eu acredito que não. Eu acredito que, como eu já falei, eu acho que o sacerdote aí, ele tem sim uma proteção espiritual, coisa que a pessoa que pediu o trabalho não tem. É o que eu acho. Bom, vamos então a este acontecimento, que foi assim, nossa, triste, lamentável, triste. Eu nunca deparei com uma cena dessa ao vivo e a cores, a ponto de eu me sentir tocada em querer fazer o bem e tentar ajudar tanto o animal quanto a pessoa que estava sendo vítima daquele trabalho. Uma certa noite eu estava voltando da minha caminhada e era por volta de 10 horas da noite, assim. Eu estava voltando quando de repente um sapo, ele atravessa o meu caminho, ele para na minha frente com a boca costurada. Olha só que cena, né, gente? Eu nunca presenciei isso ao vivo, assim, sabe? Ver um sapo com uma boca costurada. A hora que eu deparei com essa cena, eu logo
imaginei, e eu já sabia que se tratava de um trabalho de destruição feita na boca daquele sapo com uma foto de alguém. É o que eu já imaginei, né? Coisa boa não era. Então, o sapo ficou ali parado. Sabe o que me chamou a atenção, gente? É que o sapo, ele bem na minha frente, ele parou e ficou olhando para mim. Ele ficou olhando assim para mim. Talvez, eu acho que, não sei, talvez ele sentiu que eu poderia fazer alguma coisa para ajudar ele, livrar daquele sofrimento, aquela dor, e também cortar o trabalho de magia que estava sendo encaminhado para a pessoa da foto que estava dentro da boca do sapo. Eu, naquele momento, então, eu parei, eu senti no meu coração que eu deveria fazer o bem, cortando aquelas linhas na boca do sapo. E eu estava com uma pochete que tinha uma garrafinha de água, a chave da minha casa, algumas coisinhas, e tinha uma tesourinha também. Então, eu não pensei duas vezes. Quando eu senti no meu coração que eu deveria fazer alguma coisa, eu fiz uma prece com muita fé, eu pedi proteção aos meus guias espirituais, eu pedi muita proteção a Deus que me auxiliasse e abençoasse as minhas mãos para poder então colocar as minhas próprias mãos naquele trabalho, né? Porque a partir do momento que eu fosse desmanchar, cortar aquela linha, as linhas que estavam na boca do sapo, costurada, claro que eu estava pondo a mão na magia, né? Então eu pedi muita proteção. E o sapo, então, com aquela boca costurada, ficou na minha frente ali parado. Eu então peguei a tesourinha, baixei no chão e fui cortando aquelas linhas que costurava a boca do sapo. Gente, o sapo, ele ficou inerte. Ele nem se mexeu. Olha que coisa, né? Impressionante isso, né? Ele ficou quietinho, eu cortei e eu tirei da boca dele a foto de uma moça. Foto de uma moça. Eu orei naquele momento, né? Para pessoa que estava sendo vítima daquele trabalho. E assim que eu fui cortando aquelas linhas, depois que eu tirei a foto da boca do sapo, aí ele saiu pulando, pulando e entrou no mato, assim, numa calçada. Eu acho que foi de grande alívio para aquele animal se livrar das dores, livrar daquilo, né, que estava causando tanto mal para ele quanto para a pessoa da foto. Então o sapo se viu livre e ele foi embora. E eu fiz uma prece ali na foto daquela moça. E eu, sinceramente, gente, eu espero de coração que eu tenha conseguido fazer o bem. Eu espero que realmente o que eu fiz tenha interferido, tenha ajudado aquela moça. Eu fiz uma prece e eu me senti bem, eu não me senti mal, nada. Eu me senti muito bem, muito leve. Quando eu estava orando, antes de colocar a mão no sapo, eu senti as minhas mãos assim, muito quentes. E a gente sabe que o corpo, quando tem esse calor, é energia, né? Então eu estava pedindo proteção e orando antes de colocar a mão naquele trabalho ali, e eu senti as minhas mãos bem quentes, assim, que depois foi se espalhando no meu corpo. E foi aonde então eu abaixei e eu fui cortando aquelas linhas. Então eu me senti muito bem, muito leve, e eu fiz uma prece para aquela moça e acabou esse relato assim. E como eu falei para vocês agora há pouco, eu espero realmente que eu tenha conseguido fazer o bem mais uma vez.
porque essa é a segunda vez que me acontece isso. Eu morava numa outra casa que eu também achei um trabalho de magia para destruição enterrado no quintal da minha casa. Eu fiz o mesmo procedimento que eu acabei de narrar aqui para vocês e eu desmanchei. E a vítima do outro trabalho era um homem. Eu espero também que eu tenha conseguido ajudá-lo de uma forma ou de outra. Agora, essa questão da magia, gente, é muito delicado. É muito delicado e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Se você não tem uma firmeza de pensamento, se você não tem fé, se você não faz aquilo com fé, antes de colocar a mão num trabalho para desmanchar, com certeza você vai levar a pior. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal onde eu relatei um caso que um pastor evangélico, ele foi chutando um trabalho de magia, quebrando tudo, chutando tudo, porque ele disse que era obra do Satanás, e foi chutando, foi xingando, e ele foi na loucura dele, né? Na loucura, ele foi fazendo tudo aquilo sem preparo, sem fé, sem nada, e se ferrou. Ele acabou virando um andarilho, acabou nas ruas. Então é muito sério você colocar as mãos para desmanchar um trabalho de magia. E eu confesso a vocês que eu não sou uma expert em trabalhos de magia, nem para fazer, nem para desmanchar. Eu não sei fazer trabalho de magia, muito menos para desmanchar. Mas na hora ali eu senti que eu deveria fazer alguma coisa, algum bem, tanto para a moça da foto quanto para aquele animal. Eu senti no meu coração que eu deveria fazer. E quando eu senti, eu também senti que eu estava tendo uma proteção espiritual. E assim então eu fiz, eu desmanchei tudo e esse relato acaba assim. Eu consegui libertar o animal do sofrimento e eu consegui cortar aquele elo de ligação da magia que envolvia o sapo, né? Com aquela foto. Eu espero que eu tenha conseguido fazer o bem para ambas as partes, né? Tanto para o animal quanto para a vítima, que foi a moça da foto. Eu acho que trabalho assim é o que mais tem. Hoje em dia as pessoas não pensam para fazer o mal. A troco de nada as pessoas fazem. Simplesmente pelo seu sorriso. A pessoa já se sente incomodada e já decide então fazer um trabalho para destruir, acabar e arrasar com a tua vida. Eu estou falando, gente, não é da boca para fora. Eu fui vítima disso a troco de nada. E eu conheci pessoas também que foram vítima a troco de nada. Simplesmente porque subiu de cargo na empresa e a pessoa morreu de inveja, mandou fazer um trabalho e tudo e arrasou com a vida da pessoa. Até aleijada a pessoa ficou e perdeu o emprego, para vocês terem uma ideia. Ai, o ser humano é complicado, né? Complicado, e para fazer o mal não penso duas vezes. E esse relato, então, chega ao final dessa forma, né? Com esse desfecho, mais uma vez. E é isso. Tem gente que não acredita no mal, tem gente que não acredita num trabalho de destruição que envolve a magia na vida de outra pessoa, mas quem foi vítima sabe o que eu estou falando. Eu fui vítima no passado e eu conheço muitas pessoas que foram vítimas. Agora, para quem não acredita, paciência, eu respeito. Mas que o mal existe, existe. E se você é descrente de tudo, se você não acredita em nada, acha que tudo isso é uma grande bobagem, idiotice, crendice, eu sinto muito em falar para vocês. Mas quem pensa dessa forma é um alvo perfeito para o mal agir. É o que eu tenho para falar para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.